Família palmeirense, mais uma final do Verdão, né? Mais uma final nos últimos 6 anos, né? São 3 finais, então sem sombra de dúvida, é por isso que tem que respeitar, né? Nunca duvide do Palmeiras, né? E aqueles que acompanham o canal aqui, a gente cravou o placar, né? A gente dizia que era 4-0, né? Muita gente dizia nos comentários aí que eu tava doido, que tava errado, que o Palmeiras ia cair fora. Quero ver agora, né? Quero ver aparecer, né? Esses torcedores que com certeza não era do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma grande partida, poderia ter ido com um placar até mais elástico, né? Uma bela atuação de Alan, pessoal. Esse cara aí vai ser logo, logo aí vendido, né? Infelizmente, porque o cara joga muita bola. A gente espera que o Palmeiras aproveite mais um pouco desse cara aí, né? Inclusive, Abel revelou aí que é um dos jogadores que ganha menos no Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem que abrir o olho. Grande partida, agora é rumo à final. Não importa qual seja o adversário, é Flamengo, não importa. O Palmeiras tem grandes condições, é o time que fez a melhor campanha na Libertadores, né? Então, sem sombra de dúvida, o torcedor está nessa expectativa de manter no Campeonato Brasileiro e ganhar o Campeonato Brasileiro, de manter na Libertadores e ganhar a Libertadores, né? Seria fantástico, 2 títulos em cima do Flamengo, né? Libertadores e Brasileirão. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. O que me parece, né? E boa, longa. Boa, chorou, reclamou de novo daquela vez que foi criticado pela torcida, mas fato, Massa, é que ele não só pelos 4 anos, 5 anos que ele está no Palmeiras ganhando de todo mundo, mas especificamente pela noite de ontem, isso também tem a assinatura do Abel Ferreira nesse negócio mágico que vimos ontem. Acho que não tem nada no Palmeiras nos últimos 5 anos que não tenha a assinatura dele, né? Pro bem, muito mais pro bem do que pro mal. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras, e é o melhor treinador da história do Palmeiras, também. Porque no nível de complexidade do futebol hoje, ele é melhor que foi o Felipão, é melhor que foi o Luxemburgo, é melhor que foi o Brandão, o Firpo Nunes, Dom Ernesto, né? De todos eles, porque é o mundo que estamos vivendo agora, né? Então, o Abel é um pouco... É uma coisa difícil muito de entender, né? Ele é meio que... Como futebol, como diria Neném Prancha, uma caixinha de surpresas. Ele tem muitas surpresas, né? Você é capaz de ver um time como vimos no primeiro jogo da semifinal, e que me deixou ainda mais careca, porque eu não admiti aquilo que vi, um time jogar uma semifinal de forma tão descompromissada, e é capaz de, utilizando o segundo tempo do jogo contra o São Paulo, de fazer exatamente o mesmo modelo. Ontem, em muitos momentos, o Palmeiras jogou no 3-1-6, que é um negócio inimaginável, né? Os 3 zagueiros atrás, o Fux jogou muito bem. Aí, alguém consegue entender por que o Alan jogou tanta bola no Mundial e depois parou de ser escalado? Alguém consegue entender, a não ser ele, a insistência com o Rafael Veiga? Só ele consegue perceber, né? Essas coisas. A gente fica de fora, é difícil, né? Então ele entra com o Alan usando o corredor bem aberto da direita, o Maurício o segundo corredor, aí os dois centroavantes, o Flaco voltava um pouquinho só, o Piquerez fazendo um papel como segundo volante, e o Piquerez jogou. Quando o Palmeiras saía para o jogo, ele muitas vezes foi ponta, ala e volante, a ponto de perseguir jogadores da LDU pelo meio campo afora, né? E o Sousa, que seria muito importante, como dissemos ontem aqui, fechando como terceiro homem de meio. Lembrem-se que eu disse ontem, o gol do Palmeiras contra o São Paulo, o passe do Maurício, o gol do Sousa, esse tipo de jogada o Palmeiras vai repetir. Foi o Aníbal, né? Naquela hora, cruzamento. Foi o Aníbal. Foi o Aníbal, né? E ele fez Exato. E agora foi o Alan que meteu uma bola rápida, não é um cruzamento qualquer. A bola vem fatiada, ela vem com velocidade, né? E não vem tão alta, porque muito alta também favorece a defesa da LDU. E este gol é jogada ensaiada, bola parada, maravilhosa, sensacional. Passe do Sousa. É um jogador que tem muita qualidade, né? O Sousa é um jogador de muita qualidade.
Então, esse modelo empurrou completamente a LDU para trás, a LDU ficou bem assustada. E assim, gente, qualquer palmeirense na face da terra, quando sai o gol do Fux e vai para o intervalo, ele falou, cara, nós vamos passar. Não só palmeirense. Só palmeirense. Enfim. Sai o gol do Fux, acho que todo mundo que acompanha o Palmeiras, Palmeiras vai passar. Até as bets abaixaram todo na hora do segundo, abaixaram até a odd da classificação. Eu acho que não tem hora certa para fazer gol. Gol é gol, né? A cresce do primeiro tempo é maravilhoso. Porque aí você vai com 2-0, você está muito perto de ir para os pênaltis. E no segundo tempo a LDU melhorou, deu uma encostada, deu uma melhorada e foi mais o segundo tempo mais na individualidade. Agora, o que dá o sentimento, né, é de que, cara, ver o Rafael Veiga fazer o que fez, talvez só o Abel e alguns poucos palmeirenses poderiam ter essa ideia. Agora, que dá um orgulho muito grande de ver um jogador que é palmeirense, aquilo que eu falei ontem, né? Construiu a carreira dele dizendo pro avô que iria jogar no Palmeiras se tivesse oportunidade. Fazer o que ele fez ontem. Ele é muito decisivo, um jogador muito técnico, muito bom. E a classificação foi merecida, cara. O Palmeiras fez uma Libertadores espetacular. O que ficou muito fora da curva foi o comportamento lá na altitude, né, contra a LDU. E o Thiago Nunes falou um monte de besteira, mas ele falou um negócio interessante. Que o Palmeiras deu uma soberbada, né? Ele sentiu isso e, cara, só isso explica a estratégia e a atuação no primeiro jogo. Mas agora isso é o pra trás mente e o pra trás mente ficou realmente pra lá, né? Uma atuação que o Leandro Yamin mandou uma mensagem agora e me lembrou um fato. A atuação do Alan foi a maior atuação de um jogador do Palmeiras numa semifinal de Libertadores da América. Fácil. Não tem discussão. Talvez seja parecida com a do Mazinho contra o Boca, lembra? O Mazinho jogou demais aquele jogo. Aliás, os dois são até meio... O que o Alex fez contra o River Plate em 99, o Alan não fez pra mim. Mas considera a idade, considera o momento, considera tudo, né? Pegue no YouTube e veja o que o Alex faz com o River Plate em 99 na semifinal. Não, foi grande mesmo, foi grande. Ontem o Veiga passou o Alex, né, em números de gols, né? Os caras atuais vão passar. Porque são muitas Libertadores seguidas, né? São 10 Libertadores seguidas. Certo? Então, me lembro quando o Palmeiras foi eliminado e o Maurício Gagliotti era o presidente, ele falou assim, cara, Libertadores é assim, a gente tem que estar aqui esse ano, fomos eliminados, ano que vem tem que estar de novo, no outro, é ter essa consistência, né? E o clube tem, o Palmeiras tem essa consistência e está em mais uma final, que vai ser sensacional, contra um dos maiores clubes do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que é um timaço também. Mas a definição de tudo que eu vi ontem está, eu nunca vi isso, talvez vocês já tenham visto, que essa prerrogativa, né, de torcida que apoia o time, ela fica sempre muito mais para os times de massa, mas eu nunca vi uma torcida não parar nem no intervalo. No intervalo do jogo, a torcida continuou apoiando, continuou gritando, e isso foi fundamental. Essa simbiose, cara, quando eu falo isso, Allianz Parque, Palmeiras fecha, fica essa coisa fechada, aí é complicado, não é um adversário fácil de ser batido. O Palmeiras que vinha colecionando eliminações, né, no Allianz, dessa vez passou pelo River, passou pela LDU e foi para a final. A LDU é uma boa equipe, o futebol equatoriano está num nível muito bom. E o que o Palmeiras fez ontem, além de histórico, é muito grande. Chegou mais uma vez na final, superando até a minha expectativa, que eu sempre disse aqui. O Palmeiras tem que brigar para ser campeão brasileiro até a última rodada e tem que chegar à semifinal. Ele cumpre, né? Ô Vitor Roque, passa a bola pro menino, hein? Ele cumpre a missão, tá na final, né? Vem cá, ó, só um detalhe. O Vitor Roque é mais menino que ele. Mais jovem. É verdade, ele tem 20, o menino tem 21. A gente perde um pouco, às vezes, as questões, né? Porque ele já foi para Espanha. Não, então ele é muito jovem ainda, acho que ele ainda está. E o Alan não é um menino de 16 anos, ele é um homem de 21. Isso também conta um pouco no que está acontecendo com ele agora, né?
Pois é. Do massa da torcida, tem um amigo meu, palmeirense, que é crítico pra caramba com o ambiente do estádio. Ele falou, cara, igual o de ontem, ele falou, não lembro, foi um negócio muito legal. Então foi ótima lembrança dele, porque fez muito parte, claramente, da remontada, como diz você, o espanhol. Muito bem, Arnaldo, vamos lá, suas considerações iniciais sobre essa noite mágica que vimos ontem. Desse jeito eu não tinha visto até então, mas que eu tô há alguns meses já me deleitando com as atuações do Palmeiras, isso é fato, né? Então eu acho que o Palmeiras surpreendente foi o de Quito. O de ontem, é claro que reverter 3 gols era uma façanha inédita e foi obtida, mas as exibições do Palmeiras com um ambiente bom ou nem tão bom no Allianz Parque vinham sendo acachapantes, um recital. É o time que hoje tem mais poderio ofensivo do país com sobras, né? Depois a gente vai projetar direitinho o confronto com o Flamengo, que é espetacular. O Flamengo é o time da baliza 0, como já foi o Palmeiras. Hoje o Flamengo não é um time avassalador como é o Palmeiras. Isso se inverteu um pouco, né? Se você pegar a última final entre eles, era um contrário. Hoje, quem manda no aspecto ofensivo e criativo é o Palmeiras. E ontem, para virar, a gente falava só sendo o Palmeiras. Por quê? Conhecendo um trabalho sólido de muito tempo, de viradas, como o Abel enalteceu depois da partida. E também, Tironi, para virar um marcador desta forma, você precisa fazer tudo certinho, desde a escalação, desde a preparação. E você também precisa ter o que esse time tem de sobra e que pode fazer diferença nessa reta final de temporada, que é saúde. Saúde. O Massini fala que é um time formado para 2 e 3 anos, mas é um time para já. Porque ele é um time jovem e que tem muita vitalidade. E ontem a escalação, ela foi... Isso é bem curioso mesmo. Foi a escalação da vitalidade, além da técnica, né? Então era um time muito físico. E o futebol hoje, para vencer a LDU, você precisa ser físico. E o Palmeiras pode ser o Alan, que tenha 21, ou o Piquerez, do outro lado, que joga por 3, ou o Sousa, que é muito forte. Né? Era um time menos o técnico, a dupla técnica entrou quando o jogo mudou. E o Abel foi perfeito nisso também. Quando o jogo mudou, os dois mais técnicos, o Veiga e o Anderson, entraram quando a LDU ameaçava complicar um pouco a missão. E eles entraram perfeitamente, com o adversário já mais cansado, com 2-0 no placar, e desequilibraram o jogo. Fez diferenças. E entraram bem, viu, pessoal? Veiga e Felipe Anderson, muito bem, né? Principalmente Veiga, né? Chamando a responsabilidade na primeira bola, ele cobrou uma falta que o goleiro, se não bota a mão, seria gol. Na sequência, fez o gol, depois chamou a responsabilidade, bateu o pênalti. Então, criticar na hora que precisou criticar, mas também elogiar na hora que precisa elogiar, né? Uma grande partida ali de Veiga, né? Eu posso dizer aqui que ele e Ala foi fundamental nessa virada do Palmeiras. Claro, pessoal, agora tem a final de vamos focar na final também, viu? Exato. Então a estratégia do Abel foi perfeita. Nenhum técnico é perfeito. Qual que é a nossa vantagem aqui? A gente fica observando os jogos e tentando antecipar situações. Às vezes a gente não entende o Abel. Algumas, o Márcio acabou de falar. 2 coisas que eu ainda acho que ele surpreende negativamente, digamos assim. Se é que ele tem alguma coisa negativa. Muitas vezes a demora de sacar alguma evidência, e acho que tinham 2 nessa temporada, a dupla e o Alan. Isso a gente vem falando, não só quem acompanha o Palmeiras, não precisa... E aí, só eu acreditava aqui, você achou que até que o LDU ia passar? Me permita, esse é um bom aspecto que você toca antes do Vessa, que é o não acredito ou acredito, ou o fato de... Isso ficou bastante em discussão essa semana, né? O fato de ser jornalista, ter canal, ter time que torce, né?
ficou bastante em discussão essa semana. Uma coisa ou foram as minhas lágrimas quando encontrei a Renata depois do 4-0 em casa, a minha emoção. A outra coisa é o ser racional que precisa existir, não só no Massa, mas em todos nós, quando a gente faz análise de futebol, né? Então, eu digo e repito, o Palmeiras estava virtualmente eliminado depois de tomar 3-0 fora de casa, numa semifinal de Libertadores. Então, existe a racionalidade e existe o abalo sísmico. Não sei se vocês souberam que ontem tivemos um abalo sísmico em Perdizes, depois que o Palmeiras fez o 4º gol. Isso é o meu comportamento como torcedor. Agora, imagino que vocês queiram ver aqui as duas coisas juntas, né? O torcedor que brinca, né? O vem neném, que tira sarro, brinca e tal, mas também na hora de fazer análise, olhar para o todo, né? Que é uma coisa que a nossa profissão exige, certo? Eu queria só fazer esse registro, tá bom? Só faltou, então, um sistema de câmera na sua casa, que é para nos brindar com toda aquela situação. Né? Tem. Na próxima vez eu vou providenciar um react, tá? Isso, por favor. Foi feito, aliás. Então, aí, tá vendo? Espero que temos o ouro. Espero que a minha produção lá do Viu não utilize, mas enfim. Temos o ouro. Cenas lamentáveis, cachorro rolando pelo chão. Dentro disso que o Massa falou, de ceticismo e tal, assim, de não acreditar, eu falei ontem aqui, eu tinha convicção da vitória, eu só achava que não daria vaga. Por isso que eu, na nossa brincadeira, pus o 2-0. Mas que ia vencer o jogo, a minha convicção era 0. Eu não saberia se dava tempo de fazer os gols e tudo mais. Por isso o gol no acréscimo segundo é tão importante. Esse gol virar 1-0 é quase o gol da classificação. Talvez é o mais importante dos 4, certo? É o gol mais importante dos 4. Isso. Porque ele te renova a esperança, te coloca o adversário no vestiário falando, meu Deus do céu, ainda tem 45 minutos. Então te destrói psicologicamente. O outro no outro vestiário tá querendo que comece o jogo logo. Se tivesse 2 minutos de intervalo para voltar pro segundo tempo, os caras iam querer. Então eu tinha a convicção da vitória. Eu achava que não ia dar só a vaga, como muitos palmeirenses, aliás, gravaram vídeos e tudo mais, dizendo que não achava que era impossível e aquela coisa toda. Essa perfeição aconteceu ontem, o Arnaldo tem razão, e quando é perfeição, para ter um resultado desse, a gente mostrou uma tela ontem, sabe as remontadas que a gente mostrou? Sim. Jorge Wilstermann, um monte de time ali, que com todo Deportivo Quito, isso. A LDU é outro nível, é outra coisa. Campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, já um monte de semifinal, é outra coisa. Por isso que pra mim, naquela tela de todas as remontadas que a gente mostrou, acima de 3 gols e tal, é a maior de todas. E aliás, os recordes todos foram colocados ontem à noite e tal. São vários, né? Nunca ninguém tinha feito uma semifinal com tomado 3 e depois virado. É a maior da do Palmeiras também. Enfim, tem um monte de recorde, porque uma noite como essa, ela traz esse tipo de coisa mesmo. Isso só é possível se realmente tudo acontece de maneira perfeita. A sua parte física tá boa, e aí nenhum time brasileiro joga com a intensidade que o Palmeiras joga. Nenhum. Nem os bons, Flamengo, Cruzeiro, não, eles também não jogam nessa intensidade. Então a sua parte física estava boa, claramente a parte técnica dos jogadores estava boa, erros técnicos muito raros assim. Tem dia que você não joga bem, tudo que você tenta erra. Não, ontem tecnicamente cada um individualmente estava muito bem. Apareceu um cara que fez uma partida muito fora da curva, que era o Alan. Também você precisa desse cara fazendo muito a diferença, senão é muito difícil você fazer um 3-0 e depois um 4-0, se você não tiver um cara especial. O ambiente também não pode jogar contra, e em nenhum momento o ambiente jogou contra, pelo contrário, jogou a favor, porque às vezes está ansioso, enche o saco do time, cobra um jogador que não é hora de cobrar, e também cobra, e ontem isso também não aconteceu. A parte tática do treinador
Então ele acerta em tudo. Quando ele faz... A gente é meio que adiantou ontem, ó. Tem aquela coisa, às vezes o treinador meteu 3-7. E foi um pouco 3-7 ontem. Era 3 e 7 avançando, 7 apertando. Isso o técnico foi bem. Nas trocas, o cara não só troca bem taticamente, mas quem entra muito bem, porque às vezes o cara até pensa bem e quem entra mal, e não foi o caso também ontem. Você vai juntando tudo isso, você olha um 4. Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí a atuação que o Palmeiras fez ontem, né? Sem sombra de dúvida, foi uma atuação que deixou o torcedor palmeirense na expectativa de conquistar mais uma Libertadores, né? Para lembrar aqui dos últimos 6 anos, né? São 3 finais. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, sem sombra de dúvida, é o Palmeiras demonstrando força. Nunca duvide do Palmeiras, né? Eu via muita gente duvidando, não porque o Palmeiras levou de 3-0, não vai conseguir reverter. É uma situação complicada. Eu acho que no Palmeiras não passa, o Palmeiras isso. Abel errou, inclusive Abel realmente reconhece o erro, né? Ele errou na escalação do jogo de ida, né? Mas, se também tem mérito nessa vitória de ontem, também temos que dar mérito a Abel Ferreira. O esquema que ele montou, o esquema tático, as mudanças durante o jogo, e também, pessoal, a ala, principal jogador do Palmeiras. Um jogador ali fantástico, né? Tudo que ele fez foi decisivo. Tudo que ele fez. A gente sabe que é um jogador que, como muitos dizem aí, né, participou do Mundial, só que depois do Mundial ficou um pouco apagado, né? Mas a gente sabia da capacidade dele. A gente sabia, não, a gente sabe da capacidade dele. É um jogador importantíssimo para o Palmeiras. É um jogador que a gente sabe que pode ser decisivo no resto da temporada aí. A gente espera que a Abel aproveite bastante, né? Saiu o Estevão e chegou o Alan. Simplesmente isso. Eu acho que é um jogador que tá pedindo passagem, né? Claro, pessoal, vale lembrar aqui que Alan também não é mais esse jovem, né? Vejo muita gente dizendo que não, porque Vitor Roque é jovem. Alan... Não, pessoal, Alan tem 21. Vitor Roque só tem 20. Então, são jogadores jovens, são jogadores que têm qualidade, né? E a gente espera aí que o Palmeiras 6 anos, 3 finais. A gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo contra o Flamengo e que traga essa Libertadores para o Palmeiras. Só para lembrar, né, que Palmeiras também que ainda é líder do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras só esse ano pode conquistar 2 títulos importantes em cima do Flamengo, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí, pessoal, seria demais, né? 2 títulos ali, uma tacada só, aí seria fantástico. Seria para deixar o torcedor palmeirense bastante animado, né? Eu sempre digo, não é fácil, não será fácil, mas o importante era estar na final, como o Palmeiras está, né? Agora tem esse jogo decisivo aí também contra o Juventude, pessoal. O Palmeiras tem que ganhar esse jogo do Juventude, eu acho que é fora de casa. Por quê? Porque tem que se manter na ponta, né? O Flamengo joga com o Sport, né? Em casa, né? A tendência é que vença. Então o Palmeiras não pode pensar de tropeçar para o Juventude, né? E a empolgação continue e que o Palmeiras faça um grande jogo, né? Abel Ferreira coloca aí quem tiver melhor, né? Eu acho que foi um jogo bastante desgastante. Acho que o jogo do Palmeiras só é no domingo, né? Mas condições plenas de vencer o Juventude, né? Se você quer ser campeão brasileiro, você não pode pensar sequer empatar com o Juventude, pessoal. Então é manter o foco. Manter o foco até dia 29 de novembro, né? O torcedor vai ficar nessa contagem regressiva aí para essa grande final, né? A lembrar aqui para muitos torcedores, o Palmeiras já ganhou uma final de Libertadores em cima do Flamengo. O Flamengo tá engasgado, na verdade, com o Palmeiras, né? E tomara que venha mais uma, pessoal. Tomara que venha mais uma Libertadores. Como eu sempre digo, não vai ser fácil. É um jogo complicado, é jogo difícil. Mas se tem um time aqui no futebol brasileiro hoje que merece respeito, é o Palmeiras. E muita gente aí dizendo que o Palmeiras não se classificava. Tá aí. Foi 4-0 e poderia ter sido mais, pessoal. Poderia ter sido 5. Poderia ter sido 6. Aí ele deu, em nenhum momento, colocou o Palmeiras em perigo.
Em nenhum momento a LDU atacou. Só se defendeu. Isso aí fica comprovado que a altitude faz diferença, né? Agora eu discordo de Massa quando ele diz que esse time da LDU é bom. Pessoal, é fraco. É fraco. Temos que ser realistas. Só chegou na semifinal por quê? Altitude. E o Palmeiras deu mole, né? Se o Palmeiras era para ter ganhado aquele jogo lá, né? Mas o importante é estar na final, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.